Olá a todos e sejam bem-vindos de volta com esta edição sequencial, mas com pouca relação com a anterior. Está no ar mais um episódio de História Revista. É o nosso episódio 36 com a Ação Games 36. Vejam só. E para lhe fazer companhia, tem a também 36 Super Game Power, na segunda parte do episódio de hoje. Mas primeiramente vamos ver a primeira. Mas por que ela é uma edição secundária? Porque trouxe Strider 2, Predador 2, Tiny Toon 2, o segundo campeonato Nescau e o Mega Drive 2. Edição mais perfeita para ser analisada por este que vos fala, um torcedor do Vasco. A desgraça só não é completa porque aqui não tem jogo de futebol. Quer dizer, tem na segunda parte. Então vamos parar com isso e vamos direto para o bloco de notícias. A SEGA ataca novamente, mas não se trata da cantora Katia com a metralhadora do Rambo. Quem escreveu isso? O Mega Drive 2 já está à venda, é isso que vocês têm que saber. E no Super Nintendo vem o Street Fighter Turbo, que apareceu com uma certa surpresa, porque o do Flipper foi pouco falado pelas revistas. Vai ver, até eles estavam de saco cheio de tanta versão nova que aparecia e eles nem ligavam mais. Tanto que falaram que o Turbo foi uma atualização de emergência porque o Street de rodoviária estava rendendo muito mais dinheiro. Aí a Capcom resolveu assimilar as coisas que gostaram do Piratão e foram lá e lançaram o Turbo para reduzir o prejuízo. Agora ele vai chegar em casa e o pessoal vai poder finalmente controlar os chefes. Coisa esperada há muito tempo. O resto é história que já foi contada em tantos episódios por aí. E agora temos os lançamentos no mês. Tasmania no Super Nintendo. Que, como aconteceu muitas vezes, os gráficos parados enganam muito bem, mas quando chega o jogo mesmo, a coisa é bem diferente, e para pior. Primeiramente, não se trata de um jogo de plataforma como foi para os sistemas da SEGA. Eles preferiram usar a capacidade do Super Nintendo para fazer um jogo ruim, mas não tinha muito o que se fazer com esse personagem também. Agora o Taz corre pelas estradas com tempo limitado para comer uma certa quantidade de pássaros. E do que mais aparecer de comida pela frente, só falta ele perguntar se é friboi. Pô meu, quem foi que escreveu isso aqui, hein? Mas o negócio foi que todo mundo que queria um jogo do Diabo da Tasmânia esperou esse jogo simplesmente para usar o furacão. Aí o pessoal vem, faz o jogo pro Super Nintendo e quando tu vai lá usar o furacão perde energia. Qual é o sentido então? Já começou errado, muito errado. Monsters, ou como conhecemos por aqui, os zumbis comeram meus vizinhos. Nasce um clássico dos 16 bits. Esse daqui foi uma grande homenagem aos filmes de terror de várias épocas, tanto os sérios quanto os trash. O esquema é salvar os vizinhos antes que sejam atacados pelos monstros, ou então é game over diretamente, não tem conversa. Na época foi considerado bom, mas não foi o sucesso de vendas que imaginamos. Só fez o bastante para ganhar uma sequência chamada Go Patrol, um jogo que ninguém viu e que não ficou tão bom assim. Drácula de Bram Stoker, adaptação do filme, mas que ficou muito longe da qualidade do outro. Foi uma plataforma bem comum e sem nada de especial. A primeira pergunta mesmo é como adaptar esse filme que não era focado na ação. É como se, por ser o Drácula, eles não queriam deixar passar a oportunidade, sendo que o Castlevania fez sucesso, mas não era adaptação. Ah, mas tem o Drácula. Então vamos fazer. E pronto, tá aqui o resultado. Era tanta ganância que eles lançaram também versões diferentes em tudo que é sistema. No meio disso teve até um que era de tiro em primeira pessoa, do Drácula. Vê se pode isso. Isso sim dá pra falar que é chupar o sangue do seu público-alvo. Ah, de novo. Outro que tem versões diferentes por aí é MechWarrior, jogo de tiro entre robôs que veio dos computadores. Esse que vocês estão vendo aí agora não deve ser confundido com o outro que lançaram um tempo depois e que também chegou ao Mega Drive. Nesse daí a visão do jogo e o esquema geral parecia uma cópia do Desert Strike. E ficou bem melhor do que parece. Recomendado. Virando a página,
temos mais um grande momento, que pelo menos pra mim foi a primeira vez que eu ouvi falar do assunto. Nada mais nada menos do que Dragon Ball Z. Este aqui foi o primeiro de luta que já era o terceiro que o Super Nintendo recebia. Chegou depois daqueles dois RPGs. O primeiro foi a Lenda dos Saiyajins, que todo mundo conhece. Seguia um esquema que já vinha sendo usado desde o Nintendo 8-bit. E teve aquele outro que era diferente, e que a história vinha desde o começo do Dragon Ball, com o Goku criança e essas coisas. Voltando pro de luta, ele já veio com personagens até a Saga do Céu. E tinha um modo história todo em japonês que ninguém entendia nada e não fazia ideia de como alguns eram inimigos e depois amigos. E muito menos como funcionavam aquelas magias. E outra coisa que o pessoal sabia ainda menos foi o esquema de defesa das magias. E que foi desenvolvido durante todos os outros jogos que lançaram depois. Durou até o PlayStation 1. Para saber essas coisas e os golpes era preciso ter um manual do jogo, e nesse departamento eles estavam um pouco à frente do seu tempo. E embora ninguém se importasse com tanta complexidade, o pessoal quer saber mesmo é de ir pra porrada. Foi um bom jogo pro seu tempo que só fez melhorar quando vieram as sequências. E depois daqui ainda teve o 2 e o 3 e aquele Hyper Dimension. Dá pra falar que essa série de jogos começou muito bem mesmo. E já chegamos ao Mega Drive. Strider 2, o grande astro da edição, quando o que merecia mesmo é ser esquecido pela humanidade. A primeira coisa que tem que ser dita aqui foi que esse jogo não é uma obra da Capcom. Mas eles também têm culpa porque liberaram a licença para essa empresa chamada US Gold. Que, para quem não tá ligando o nome à pessoa, é a empresa que ficou sempre responsável pelos jogos das Olimpíadas. E nenhum era tão bom assim. Eles montaram esse jogo todo do zero e só fizeram reaproveitar os gráficos do primeiro. Mas já começou errado porque até isso deu para piorar. Os cenários ficaram feios e sem qualquer imaginação. E ainda por cima acabou aquela liberdade toda do primeiro, que aquela quantidade de movimentos do Strider fazia o jogador criar o seu estilo de andar pelas fases. Enquanto que aqui só tem uma única forma de passar. Mas aí eles também criaram algumas coisas para incrementar a jogabilidade. Só que foi mais uma tragédia. Eles pensaram, já que o Strider é um ninja, ele tem que atirar estrelas. E aí colocaram essa arma extra que não faz diferença nenhuma. É o tipo de elemento que a gente até esquece de tão inútil que ele é. Não faz diferença alguma. Também sumiram com aqueles robozinhos que giram ao redor. E automaticamente, quando chega no chefe de fase, ele ganha um escudo. E na maioria das vezes basta ficar parado que o escudo vai bater no chefe e fazer todo o serviço. De que adianta então? Pra que se incomodar? O resultado final foi esse jogo horrendo que enterrou a série por alguns anos. Oficialmente, o verdadeiro Strider 2 é esse em 3D que lançaram no PlayStation 1 e no Flipper depois que o personagem fez sucesso naquele primeiro Marvel vs Capcom. Até os gráficos são os mesmos. Depois desse ele já apareceu só em jogos de luta e teve um dia aí que finalmente anunciaram um novo jogo só pra ele. Já estava mais do que na hora. Mas esse aqui não. Rolo ao Resgate, joguinho simpático da Electronic Arts. Jogamos com o elefantinho Rolo do título e ele sai numa aventura para salvar a mãe e os amigos que foram presos pelo circo. Um título acima da média que tinha um esquema todo de porcentagem, mapa, fases completas, secretas, tudo para chegar em 2 finais diferentes. No começo só tem mesmo um elefante, conforme os amigos eram salvos eles ficavam controláveis. Aí dava para alcançar novas partes da fase, abrir novos caminhos, aquele esquema todo. Teve boas críticas, vendeu bem, foi sucesso, mas ficou por aí. Nada de sequências ou coisa do tipo. E nem precisava mesmo, mas é curioso quando vemos novamente que esse jogo era da Electronic Arts. E parou nisso. E aqui tem um caso curioso que foi o Chester Cheetah. Nesse tempo praticamente ninguém aqui no Brasil sabia que ele era o mascote do Cheetos, aquele salgadinho. E nem que esse jogo e a sua continuação foram ações de merchandising. Ele coleta os pacotes pela fase e é cheio daquele papo de atitude dos anos 90 e blá 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 blá. Aqui no Brasil ele chegou um bom tempo depois dos jogos. Foi quando começaram a passar as propagandas que eram um desenho animado. Mas logo passou a onda. Os jogos aqui conseguiram pelo menos chamar a atenção por causa dos gráficos que eram bem coloridos e bonitos.
Só que o resto não era toda essa Coca-Cola que acompanhava o salgadinho na hora do lanche. Mas o que é isso, meu? O segundo já era mais bem feito, mas ainda muito parecido com esse primeiro. Não dava uma sensação de que avançaram alguma coisa. James Bond The Duel, jogo de ação e plataforma com o 007 que vinha dos computadores. Embora seja um esquema parecido com o Alien 3, que era andar pelas fases e salvar reféns, o 007 não ficou tão bom quanto o Alien. Acabou que ficou esquecido. E o último do Mega Drive é o Muhammad Ali, jogo de boxe assinado pelo campeão. São 10 lutadores, ele e mais um ou dois que são reais, o resto é tudo inventado. O cenário fazia esse 3D que até que era competente e o som ficou bom, mas a jogabilidade era o problema. Primeiro de tudo, eram dois tipos de controle, arcade e simulador. O primeiro é o fácil e o segundo era o complicado, que tinha mais golpes, só que tanto faz um ou outro porque todo mundo tem os mesmos golpes. E as coisas de força, resistência e velocidade praticamente não tem variação nenhuma. Pode pegar qualquer um que está tranquilo. Existe o modo de lutas rápidas e o campeonato, que a partir de certo momento vira um teste de resistência. As lutas vão durar de meia hora para cima e vira uma questão do oponente cair nocauteado primeiro ou o jogador dormir com o controle na mão. Mas pelo outro lado, não é o tipo de jogo que basta apertar os botões feito doido. Só tem mesmo que chegar primeiro no oponente e acertar ele mais vezes. Mas para sorte do Muhammad Ali, ele foi aparecer pouco tempo depois naquele outro boxe decente da série. E depois no 3DO com o primeiro da série que hoje é conhecida como Fight Night. Na prática, esse daqui é um jogo tão pobre que boa parte da sua trilha sonora é reaproveitada de outros da mesma produtora. Mas para uma diversão rápida, até que vale alguma coisa. E agora o Nintendo 8-bit. Lá na seção de notícias, eles falaram que não era mais fabricado no Japão. Mas pelo outro lado, os jogos que apareciam já usavam quase toda a sua capacidade. Esse Tiny Toon aqui é um exemplo. Os gráficos são o mesmo dos 16 bits, só que em menor escala. Só faltou mesmo ele ser conhecido por mais gente para fazer mais sucesso. O jogo se passa num parque de diversões e cada fase é um dos brinquedos que tem que comprar ingressos com a pontuação. Daí é preciso repetir as fases muitas vezes para poder pagar e jogar as últimas. Essa parte de que o jogo tem estilos variados foi muito usado também em outras versões e virou a marca do Tiny Toon. Só que acabou por fazer uma certa falta nos 16 bits porque os lançamentos eram essencialmente jogos de aventura e eles não davam atenção para os outros estilos. Chegou até um do tipo do Super Nintendo, que eram Olimpíadas ou alguma coisa do tipo, mas ele não era tão bom quanto os do Nintendo e os do Game Boy. Mas ainda assim é um jogo simpático. Pode pegar qualquer Tiny Toon que todos prestam. E aqui do lado tem o Máquina Mortífera, que é uma coisa bem comum. Jogo de ação que tem porrada e tiro, sem muitos segredos. Também lançado no Super Nintendo por essa época. Depois desse vem o Jovem Indiana Jones, que é uma ação-aventura muito legal. Provavelmente o jogo que ele sempre mereceu, mas nunca tinha sido feito até então. E como uma pequena nota, esse lançamento aqui chegou um pouco atrasado às páginas da revista. Em outra edição, quando ele devia ter aparecido, aconteceu um erro de impressão e que não apareceu nada. Mas agora publicaram a reportagem do jeito certo e tiraram qualquer impressão ruim que tinha ficado. Ah, moleque. No mesmo passo já vamos para o Master System, que recebeu Predador 2, quase parecido com o do Mega Drive. Continuou a visão aérea, o tiroteio e o resgate de reféns. Mas mudaram que agora a tela do jogo fica o tempo todo em movimento. E assim o jogo ganha uma certa urgência e fica mais movimentado. Chega até mesmo a ter cara de jogo de nave em certos momentos. Não que o jogo do Mega Drive fosse paradão, mas aqui ele tem esse novo estilo. Agora para Flipper e Neo Geo, Road Heroes 2. Continuação daquele lá que voltou com 6 personagens e um chefe tudo novo. A invenção da vez foi rebater magias que era feito ativando a defesa no último momento. E tem também a reversão de arremessos. Não é que nem aquele do Street Fighter que o cara é jogado e ele pode cair em pé. É realmente reverter. O inimigo te agarra, tu dá o comando e agarra ele de volta. Esse movimento pode ser rebatido várias vezes. E isso vai durar até que o jogo permita. O Deathmatch
novidade do primeiro, também voltou reformulado. Antes era o esquema normal de melhor de 3 rounds que tinham as armadilhas. Agora é um round só com essa barra de energia que é um cabo de guerra, vale para os 2 jogadores. Quando um enche a barra toda, o oponente cai e tem 10 segundos para se levantar, ou então ele perde. Desse jeito pode demorar um pouco mais, só que para isso ele tem a decisão por tempo também. Desse jeito pode demorar um pouco para acabar a luta, mas para isso tem a decisão por tempo também. Aí passa o tempo e menos de um ano depois, coisa de 2 dias para completar um ano na verdade, eles lançaram o seu Champion Edition, que foi chamado World Heroes 2 Jet. Também para Flipper e Neo Geo e que foi além disso. Não era só uma atualização, era quase um jogo novo mesmo. E não foi uma questão gráfica porque os cenários não eram novos. Era tudo reaproveitado do 2 que já era uma reciclagem do primeiro. Entraram mais 2 lutadores e praticamente todos ganharam golpes novos. Também deram um balanceamento na força e inventaram aqui uma nova onda que se 2 jogadores se batessem ao mesmo tempo, os 2 golpes eram anulados. Podia ser um soquinho fraco, um golpe especial que enchia a tela de fogo. Se eles se batessem ao mesmo tempo, ninguém tomava dano. Também inventaram que o jogador podia escolher se o seu lutador teria um extra de força, defesa, velocidade ou as 3 coisas fragmentadas. Porque agora eles inventaram que os golpes normais tiravam energia na defesa também. E isso adicionava uma estratégia para as lutas. Outra coisa que inventaram e que também adiciona estratégia foi que o botão de arremesso agora era botão de provocações. E com ele tinha um comando para fingir que estava tonto. E isso era uma armadilha contra o inimigo porque podia ser cancelado a qualquer momento. O novo modo história foi um campeonato que se luta contra times de 3. Coisa que eles tomaram gosto depois, diga-se de passagem. Era sempre lutando contra 3, depois contra os novos personagens e chegava ao chefe que se chamava Zeus. E ele foi um personagem tão genérico, tão preguiçoso e mal feito que ele ficou esquecido nos arquivos da SNK até hoje. Ele era só um cara grande e muito poderoso que não deve ter levado nem 5 minutos para ser criado. Um completo inútil mesmo. E o outro modo de jogo seria o clássico modo arcade, que tu vai lá, escolhe o lutador e o oponente e depois de algumas lutas era o final. Mas infelizmente ambos os modos passam um final genérico e sem graça que não mostra nada. Eles constroem um esquema todo de campeonato, criaram animações de abertura que são muito bem feitas, mas aí quando chega lá no final é uma decepção. Ainda existia um terceiro final que as condições para conseguir não são claras. E esse também é uma coisa nada com nada. Toca uma musiquinha engraçadinha e pronto. Depois desse teve mais um que se chamava World Heroes Perfect, que finalmente usou os 4 botões do controle do Neo Geo. Também inventaram os golpes especiais com pouca energia que ficaram animais graficamente. E aí depois desse eles só foram tocar no assunto World Heroes de novo quando veio o Neo Geo Battle Coliseum. Traduzindo, um King of Fighters de segundo escalão. Eu acho que eles fizeram isso mais pra competir com o outro jogo que a Capcom fez nessa época, que era a coletânea de seus lutadores. Mas esse também não era lá grande coisa. E até hoje a série não teve nada de novo. Só uma coletânea aqui e ali nos 128 bits, mas coisa nova mesmo talvez não aconteça mais. E depois dessa, é o fim da primeira parte do episódio de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta, a continuação com a Super Game Power 36 também. Vocês querem ver o futuro? Então saque para o mundo animal! Mega Drive e Sega CD! Siga, Sega! A situação das estradas. Realmente a SEGA foi mais profundo. Vai chover porrada. Bandidos invadem um casarão. Cinema em sua casa!
E agora vamos continuar com a Super Game Power, que também carrega o número 36, de março de 1997. Aqui temos o primeiro Tomb Raider e o Mega Man 8, que aparecem na capa, só que são os detonados. E mais um monte de jogo de luta que o leitor vai ficar com o olho roxo no final da revista. Nas notícias do dia tem aqui falando que o Gameworks, um centro de games do Spielberg, deve abrir uma filial no Brasil brevemente. Mas toda vez que vejo esse nome, penso logo na pista do Daytona 2, que é dentro de um parque deles. E durante o tempo de uma volta passamos por vários ambientes que vão... Os piratas têm ambiente espacial, Marte, um deserto. E fecha com os mecânicos do pit stop, que também aparecem fantasiados. Uma coisa bem legal de se ver. Mortal Kombat vira RPG, em que eles falam que vem aí as aventuras de Sub-Zero, que depois virou o Mythologies. E não era exatamente um RPG, tinha elementos, mas era um jogo de ação mesmo. Bruce Willis entra em ação, em que falam da produção daquele jogo de tiro do PlayStation 1 que se chamava Apocalipse, e que era muito legal. E se nós lembrarmos que o Schwarzenegger também lutou contra o fim do mundo nessa época, tá explicado como é que nós estamos aqui até hoje. E que acaba sendo também o tema do primeiro jogo que vamos ver aqui nos previews. As coisas que vêm por aí. Aqui está Doom 64. E o título já falou tudo. E fez bonito de cara porque ele não era uma adaptação, mas um novo Doom, todo feito do zero, apesar do 64 no seu título. Tobal 2, luta no PlayStation 1 que foi feito pela Square, que ainda coletava os lucros do Final Fantasy VII nessa época. Aí deu uma doida neles e começaram a anunciar jogos que não eram RPGs. Um deles foi o Tobal número 1, que... onde ele fez sucesso para ganhar uma sequência, não sei dizer mesmo. Mas pelo menos no segundo eles fizeram um jogo mais completo e bem melhor também. O ruim foi que eles inventaram também um esquema de magias que eram indefensáveis e bastava uma para acabar com a luta. Aí era uma questão de tempo para que todas passassem a ser os dois jogadores soltando magia até que um dos dois morresse. O Corvo, Cidade dos Anjos. Aqui diz PlayStation 1, mas foi para os dois sistemas do 32 bits. Era de ação no estilo Resident Evil, que segundo alguns reviews que tem por aí, ficou um jogo bem problemático. Mas talvez ele valha alguma coisa pela curiosidade, afinal o Corvo tem muitos fãs, o primeiro filme é muito bom mesmo. War God, Luta da Midway. Esse daqui foi aquele famoso ensaio do que dava pra fazer em 3D antes de entrarem de cabeça na produção do Mortal 4. E eu aqui achei que o War God ficou bem melhor do que o Mortal 4. Embora já fosse de certa forma o Mortal Kombat em 3D, esse jogo tinha elementos próprios que o sustentavam sozinho. Agora temos aqui um clássico que ainda era jovem. Need for Speed, que ganhou a sua primeira sequência. E foi um ótimo jogo de corrida para sua época, talvez o melhor de todos. Gráficos ótimos e divertido até dizer chega. E aqui mais embaixo tem o Crypt Killer, jogo de pistola da Konami que lançaram no Flipper e depois no PlayStation 1. Tinha gráficos horrendos e que chegava a dar raiva de tão feio que era. E no geral não fazia muita diferença, é um jogo que não fede nem cheira. O Nintendo 64 recebe Yoshi Island, que depois virou Yoshi Story. Gráficos bem legais, só que foi um dos jogos mais fáceis de toda a história da humanidade. Nem chega a ter graça depois da terceira fase. E por último aqui, o Zelda 64, ainda com esse nome provisório. Esses gráficos ainda mudariam muito até o seu lançamento, coisa que ia acontecer dentro de mais um ano pelo menos. E os lançamentos do mês. O Saturn recebeu Fighters Mega Mix, um jogo surpreendente, e é porque não dá pra falar menos. A princípio, parece que a SEGA entrou na onda dos crossovers com a união das suas principais séries de luta, o Virtua Fighter de um lado e o Fighting Vipers do outro. Mas aí o jogo começa e achamos personagens do Sonic, do Virtua Cop, tem o carro do Daytona e um personagem do protótipo do Virtua Fighter 1, ele apareceu só em algumas fotos da época. E se o jogador for insistente, ele consegue também desbloquear a palmeira da marca da AM2, o estúdio que cuidava desses jogos em 3D da série. Os modos eram os tradicionais, mas que não faltava variedade. Tinha muita coisa para desbloquear.
Uma coisa que garantiu o sucesso desse jogo foi que o pessoal do Virtua Fighter já veio com as novidades que implementaram no terceiro jogo da série. E isso porque eles já sabiam que o Saturn não tinha capacidade para rodar esse jogo. E acabou que ele ganhou uma versão pro Dreamcast só em 98, finalzinho de 98. Esse daqui é um daqueles jogos que focaram tudo na diversão sem fazer perguntas. Até mesmo o jeito como eles pegaram personagens de jogos diferentes, que têm jogabilidades diferentes, estilos diferentes, eles ficaram sem qualquer balanceamento e isso contou como um acerto a favor do jogo. Quando chega na hora, nem percebemos o absurdo que é jogar com um Stock Car lutando contra um urso de pelúcia gigante. Quem se importa? O jogo é divertido, é isso que vale. Para os 32 bits, Super Puzzle Fighter 2X, um passageiro momento de insanidade da Capcom que, felizmente, rendeu bons jogos para nós. Eles criaram esse puzzle de joias com seus personagens em versão SD, primeiro no Flipper e depois em casa. E mais tarde eles reaproveitaram os gráficos para fazer o Pocket Fighter, um dos meus jogos de luta favoritos dessa época. Aqui no Puzzle Fighter o esquema é bater nos inimigos, tem as sequências e marcadores de combo e quanto maior a destruição de joias, mais estragos são feitos pelos jogadores. E para isso eles usam seus golpes especiais como conhecemos. Um jogo bem legal e que saiu recentemente nas redes do PlayStation e Xbox em HD. E também tem partida online nele. Deram uma arrumada no visual com novos efeitos e o jogo continua a mesma coisa. Divertido como poucos. Muito recomendado. Agora só o PlayStation. Soul Edge, o primeiro da série que depois virou Soul Calibur. E já nasceu clássico. Se no Flipper já era um jogo excelente, então aqui acrescentaram bastante porque dava pra dizer que era um jogo totalmente novo. Começando pela abertura que até hoje considero imbatível. É a melhor da série, não tem conversa. Também tiveram várias roupas novas e colocaram uma onda de finais bons e ruins. Para que se ative um ou outro, o jogador tem que apertar um botão na hora certa para que eles sejam ativados. E também, como não podia faltar, novos personagens. A maior novidade mesmo foi o modo de jogo que chamaram de Edge Master Mode, ou modo RPG. Primeiro escolhemos o lutador e depois vamos por um mapa onde recebemos missões a serem cumpridas. Coisa do tipo ganhar a luta só com chutes, só com arremessos, uma vitória com pouco tempo, coisa desse tipo. Aí a cada vitória o lutador recebeu uma arma nova que pode ser usada em qualquer modo de jogo, essa que é a melhor parte. Era um total de 8 para cada jogador. Essas armas nem eram uma coisa só pro visual. Cada uma tinha mesmo suas próprias características. Coisa do tipo, mais força, mas ela absorve energia. Ou então, ela era mais fraca, só que tinha mais durabilidade. Esse tipo de coisa que vemos por aí. Por último, temos que dar um destaque especial para sua trilha sonora, que era excelente. Ou melhor dizendo, trilhas. Que na versão caseira eram 3 a escolha do jogador. E não é por menos, quem viu esse jogo no Flip escutou a sua música ecoando por todo lugar. Era muito bom mesmo. Capricharam tanto no departamento que deve ter sido o primeiro jogo que colocou o nome das músicas por escrito no começo das lutas. Jogar Soul Edge é altamente recomendado, mas se ele não estiver ao seu alcance, pelo menos escute sua trilha sonora. Vale tão a pena quanto o próprio jogo. Também no PlayStation chegou o Toshinden 3, sequência de um dos seus primeiros lançamentos. O estilo do jogo já era bem diferente no segundo, mas no terceiro ficou quase irreconhecível. Primeiramente com os cenários que agora tinham paredes. Eles tiraram o esquema de jogar o inimigo para fora. E criaram também um novo sistema de combos, um tanto automático. E uma história igual a do Tekken, de que cada lutador tinha um subchefe para ser desbloqueado. E cada um deles era bem mais do que uma versão diferente do jogador que o desbloqueava. Um jogo bem legal e que pode ser considerado uma joia perdida da época. E mais um no PlayStation, Ray Tracer, jogo que tem cara de ser adaptação de anime. E pelo que eles dizem aqui, ele segue aquele estilo do Chase HQ, um antigo jogo dos 16 bits que se jogava como policial, que o esquema era dirigir no estilo OutRun, desviando de carros durante toda a direção até alcançar o carro do suspeito. Depois tinha que bater nele até que o carro pare e aí dá pra prender o meliante. Se for mesmo isso, então é um jogo bem legal.
bons gráficos e ainda bem que saiu nessa época. Se fosse lançado mais tarde aqui no Brasil, era capaz do pessoal chamar de Cidade Alerta com as suas perseguições de helicóptero. E que tal mais um jogo de luta? Esse agora é do Neo Geo, o Real-Bout Especial. E se o primeiro foi um remake do Fatal Fury 1, esse daqui pega o 2 e o especial e também reconta a sua história. Foi aquela época que o Krauser era o chefão. Aqui eles deram uma guaribada naquele esquema de 2 planos de luta a serem alternados a qualquer momento da luta. Agora ele podia ser usado para escapar de magias, embora tivessem algumas que acertavam nos 2 lados, e também podia ser usado em combos. Eles tiraram também aquele esquema de que dava para quebrar a parede no canto da tela e jogar o oponente para fora. Ou melhor, ainda tem isso de quebrar a parede, mas se o inimigo estiver embaixo dela, ele vai tomar uma porrada do cenário e ficar tonto. Não é necessariamente o fim da luta. Os gráficos estavam mais bonitos do que nunca e chegou bem perto de ser um jogo perfeito se não fosse por um único detalhe. Esqueceram de colocar a história do jogo. E por causa disso, os finais são a coisa mais besta que apareceram em muito tempo. E por causa disso, os finais são a coisa mais besta e sem sentido que apareceram em muito tempo. Se trata da mesma tela em que o vencedor diz a sua frase ao inimigo derrotado. Só que aí eles mostram uma conversa dele com algum outro personagem falando alguma coisa besta do tipo: eu sou o melhor, você só será o melhor quando me derrotar, e assim por diante. É uma besteira só. E foi uma grande oportunidade perdida de fazer umas ilustrações animais, igual como era da abertura. E foi uma tremenda oportunidade perdida de fazer uma coisa realmente animal. É só ver a qualidade dos desenhos da abertura do jogo. Mas aí eles resolveram jogar tudo na privada e dar uma descarga. E justamente num dos melhores jogos da série. Não dá pra entender. Depois ele foi adaptado para o Saturn numa versão que era bem fiel à original. E um tempão depois fizeram a versão do PlayStation 1 que mudaram todo o esquema do jogo e inventaram coisas novas que estragaram tudo que tinha de bom. Sendo que esse já era um jogo que, para começar, não precisava de ajuste em nada. E mais porrada agora. Mace The Dark Age, jogo da Atari que saiu pro Flipper e depois Nintendo 64. Nós até já falamos dele em outro episódio. Os gráficos são bons, só que são pesados. Dá pra ver que o Flipper e o Nintendo se esforçam para fazer o jogo rodar. Mas atentem para o detalhe de que ele foi feito pela Atari. Isso nos leva à pergunta: será que eles pensaram em fazer uma versão pro Jaguar também? Imaginem só a tranqueira que ia ficar, ou melhor, nem pensem nisso, vamos direto para a seção de esporte. Aqui temos Space Jam 32 bits, que vem na cola do sucesso do filme. Bom, sucesso do filme pelo menos. Lançamento que não deve ter feito muita diferença, porque os jogos de basquete de verdade entendam isso como o NBA Jam. Esses daí já faziam sucesso bastante para que a galera não se distraísse com um lançamento desses. E aqui do lado nasce mais um clássico, Perfect Striker, a versão japonesa do Superstar Soccer do Nintendo 64. E esse aqui veio com a licença oficial da liga japonesa. Sempre achei que essa versão aqui tinha gráficos melhores que o americano. Ele parecia ter no campo uma neblina bem leve que conseguia cobrir algumas imperfeições. Aí os jogadores não ficavam tão quadrados. E também por causa dos uniformes dos clubes que eram reais e os patrocínios que também eram oficiais, era tudo mais colorido e mais vivo. Eles davam uma cara bem melhor pro jogo e tudo isso se perdeu na versão americana, que ficou uma coisa mais fria. Isso ficou mesmo só no visual, porque o jogo continuava muito bom. Para saber mais, veja ou reveja o especial futebol que lançamos há algum tempo. Esse sim é recomendado. Agora temos aqui corrida com Ridge Racer, o terceiro Ridge Racer, que expandiu o jogo ou nem tanto assim. Apareceu o modo de campeonato que usava todas as 4 pistas. Podiam ser corrida no sentido original ou inverso, num total de 8. E o que mais dá para falar sobre isso? É o Ridge Racer que conhecemos. Dificuldade crescente a cada corrida, drift, coisas que já conhecemos há muito tempo. E agora chegou a parte dos detonados. Primeiro com o Mega Man 8 nos 32 bits. E chegou com um novo visual que praticamente era um desenho à mão. E fora dele também tinha várias sequências de desenho animado. No resto continuava o velho Mega Man de sempre. O esquema dos chefes e armas, memorizar padrões, dificuldade alta, aquela história de sempre.
Um tempo depois eles conseguiram transportar esses gráficos para o Super Nintendo quando lançaram o Mega Man Forte, e que até reciclaram 2 chefes desse jogo. E mais um tempão depois, alguns fãs pegaram esse Mega Man 8 e conseguiram um remake dele, mas no esquema Nintendo 8-bit. É esse que está passando aí na tela e que pode ser encontrado com facilidade aí pela internet. E o outro detonado, também em 32 bits, é o primeiro Tomb Raider, que rapidamente virou um clássico. Muita gente ouviu falar desse jogo só por causa mesmo da onda que foi a Lara Croft. Mas poucas pessoas viram como esse jogo era realmente bom. Uma ótima aventura em 3D como não tinha sido feita até então. E dá pra falar tranquilamente que mesmo sem toda essa mobilização por causa da Lara Croft, ainda teria feito sucesso por causa da sua qualidade. Pelo menos esse primeiro jogo. E depois dessa vamos direto para o final do episódio duplo de hoje. Temos um pequeno recado para mandar, só que ele vai ficar com o nosso convidado especial. Ah, eu sou o Janinho. Você me viu no episódio de hoje? Se viu? Fale onde foi que me escondi, aí você acerta e ganha totalmente de graça uma key do Steam. Hoje, o prêmio é o primeiro Dead Space, que você pode ver aí na tela agora. Hoje aprendemos uma lição de como pode ser irritante quando alguém se propõe a falar de um assunto, mas aí dá prioridade às piadas sem graça e esquece de todo o resto. Vocês ouviram como nosso locutor ficou puto com o roteirista? Ele reclamou com a diretoria e agora ele foi demitido? Por isso, se você não é humorista, não faça isso, ou então seu vídeo vai ficar uma merda. Agora chegou a hora de mandar um joinha, assinar o canal e o Facebook e mandar o link pra galera. E já chega disso. O recado tá dado. Este foi o nosso episódio 36, com a Ação Games e a Super Game Power de mesmo número. Junho de 1993 e março de 1997. Obrigado a todos por nos sintonizarem novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.